esse vídeo aqui vai ser para ensinar o básico do básico do básico, tá? Para a gente fazer um voo IFR e fazer um pouso ILS. O IFR são voos que a gente vai utilizar as regras de instrumento. Pouso ILS é a mesma coisa, a gente vai pousar, é um sistema de pouso por instrumento, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, selecionar a aeronave, tá? Nós vamos voar com o 737-800. Clicar aqui em Change, aqui. Boeing 737-800. Aqui eu marquei mostrar todas as variações, tá vendo? Então vai aparecer só um de cada um. Eu mostrei para mostrar Show All Variations. Eu posso pegar as variações de 737-800. Vou pegar esse aqui, ó, Boeing 737-800 da Orbit. Ok? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó. Beleza? Agora eu vou dar OK. Tá? Esperar um pouquinho aqui. Já deu OK? Já deu OK. Beleza. Então lembrando como é que eu selecionei a aeronave? Selecionei a aeronave clicando aqui, ó. Tá? Esse botão Change. Uma outra coisa, se você quiser, aqui você pode escolher o tempo. Se está o tempo limpo, se está a tempestade, eu vou deixar tempo limpo. Ferro weather quer dizer que é tempo limpo. Aqui, ó, dia e hora. Você vai ver mais ou menos a hora que é. Você quer voar durante o dia? Clica aqui, bota aqui que você quiser. De dia, de noite, enfim. Isso não é o mais importante. Bom, depois de selecionar a aeronave, nós vamos vir aqui, ó, selecionar Current Location. Quer dizer o que? É o local da onde você vai decolar. Beleza? Então vamos clicar aqui nesse botão Change. Tá? Vamos clicar no botão Change. Vamos botar aqui de onde a gente vai decolar. Aqui por acaso já está Guarulhos. Eu vou decolar de Guarulhos. Só para vocês saberem, eu vou fazer um voo de Guarulhos para o Galeão, no Rio de Janeiro, tá? Guarulhos, São Paulo, para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Beleza? Então aqui já estava selecionado. Se não tiver, você vai digitar aqui, ó. Aqui já está selecionado o aeroporto que eu quero. Se não tiver o aeroporto que você quer aqui, você vai digitar. Mas aconselho para você que está aprendendo agora a fazer, a imitar tudo que eu estou fazendo. Eu selecionar a mesma aeronave, mesmo aeroporto, tudo que eu marcar aqui você faz igualzinho. Depois você vai, depois que você pegar a manha, tu vai se libertar, vai poder voar da onde você quiser, para onde você quiser, com qualquer avião, de todas as formas, voo visual, caralho. Mas por enquanto, para você ter o gostinho de decolar, voar e pousar, segue detalhadamente tudo que eu estou fazendo aqui, tá? Beleza, selecionei Guarulhos. Uma coisa importante aqui, ó. Depois que eu selecionei o aeroporto de partida, eu vou selecionar a pista da onde eu vou partir. Na verdade, eu não vou selecionar pista nenhuma. Eu vou deixar assim como tal, ó. Active Runway. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou decolar da pista que está ativa. Aqui tem várias pistas, tá vendo? Guarulhos tem várias pistas. Eu não vou selecionar nenhuma manualmente. Eu vou deixar para Active Runway. Quer dizer o quê? Eu vou decolar da pista que estiver livre. Porque se eu selecionar uma pista aqui qualquer e chegar lá na hora da decolagem, essa pista não estiver livre, eu vou ter que taxiar o avião e taxiar o avião no Flight Simulator com o teclado do computador. É horrível. Vamos lá então. Beleza. Ok. Vou dar uma dica para vocês sobre esse vídeo aqui. Você vai assistir esse vídeo no mínimo 3 vezes. A primeira vez que você assistir, você vai assistir sem estar com o Flight Simulator aberto. Você não vai abrir o Flight Simulator. Você vai assistir com cuidado, prestando atenção nos detalhes e vendo o todo. Vai assistir tudo, desde o comecinho até o pouso, tudinho direitinho. Depois você vai assistir ele de novo com o Flight Simulator aberto e vai tentando configurar tudo de acordo com o que eu estou colocando aí. Tá? Vamos lá. Beleza, o que a gente já fez até agora? Atenção, a gente já selecionou a aeronave, selecionamos o ponto de partida,
que é o current location, que é o local atual onde você está. Aqui você pode selecionar o tempo, tá vendo? Pode selecionar aqui o tempo, ó, se você quiser. Tempo limpo, chuvoso, aqui a hora e o dia, se você quiser voar de dia, quiser voar de noite, enfim. Beleza, agora vamos para o plano de voo, tá? Então eu já falei para vocês, eu vou voar de Guarulhos, tá? Em São Paulo para o Galeão, no Rio de Janeiro. Então a gente vai vir aqui, Flight Planner, tá? Flight Planner. E vou botar aqui em cima. Eu tô clicando aqui para chamar atenção para onde eu tô falando, ó. Aqui em cima você vai selecionar o aeroporto de onde você está saindo, tá? Clicar aqui em Select. Vou deixar aqui a mesma coisa como que eu fiz lá naquela primeira tela. O nome do aeroporto, Active Runway aqui também, tá? Vou ter Active Runway aqui, beleza? Aqui eu já estou com o aeroporto selecionado. Vou dar OK aqui. Beleza? Certo. Repara que aqui ele mudou para Active Runway. E aqui eu vou selecionar o meu destino. Aqui eu já selecionei ali. Vou digitar aqui de novo para facilitar. Vamos lá. Santos. Não, aliás. Nós vamos de Guarulhos para o Galeão, né? Então vamos lá. Galeão. Ah, tá aqui, ó. Achamos ele aqui, ó. Galeão Antônio Carlos Jobim. Tá aqui. Galeão Antônio Carlos Jobim. Tá selecionado. Então, nosso decolagem, local de decolagem, tá Guarulhos. Vamos decolar da pista que estiver ativo. Agora nosso destino, onde a gente vai pousar, aeroporto Galeão. Beleza? Selecionou esse. Vamos para a fase 3. Você vai selecionar essa opção aqui, ó. Não pode esquecer que ele vem marcado por padrão, ele vem marcado esse VFR aqui. Não é para marcar o VFR, é para marcar o IFR do lado direito, beleza? Vamos lá. E aqui também, passo 4 tem que estar aqui, ó, como tá, direct-GPS, tá? Passo 5 agora, gerar plano de voo. Vamos clicar onde? Vamos clicar aqui, ó, Find Route. Cliquei, aqui não tem que fazer nada, tem que clicar, abriu essa tela, só vir aqui e dar OK, mais nada, tá? Deu OK aqui. Ele vai pedir para salvar, para salvar o arquivo PLN, que é o plano de voo. Vai dar em salvar. Se já existiu algum arquivo, ele vai pedir para substituir. Entendeu? Aí você clica para substituir. Se não existir, já vai salvar direto, tá? Nessa tela aqui, atenção. Olha a pergunta. Você quer que o simulador de voo mova a sua aeronave para a decolagem no aeroporto listado no plano de voo? Claro, porra. Vou marcar aqui no sim. Beleza. Yes. Tranquilo. Tá? Vamos lá. Tá meio lento aqui, mas que vai. Foi. Então, beleza. Já fizemos o plano de voo daquele esquema. Como eu disse para vocês, não dá para fazer detalhadamente tudo muito devagarinho. Vai precisar assistir esse vídeo algumas vezes para poder pegar os detalhes, tá? Esse vídeo vai tentar fazer o máximo completo, mas também não muito detalhado para não enrolar muita situação. Porque o objetivo aqui é o básico do básico do básico para decolar, voar e pousar, tá? Voar por IFR e pousar por ILS. Já expliquei o que é no começo do vídeo. Volta lá, tá? Então vamos lá. A gente selecionou a aeronave, repassando aqui. Mesmo você podendo voltar o vídeo para repassar, eu vou repassar aqui, tá? Aeronave. Selecionamos a aeronave, selecionamos a Current Location, que é o local atual onde está a aeronave. Aqui o 3 e o 4, se você quiser. Eu aconselho para quem está aprendendo a selecionar o horário que seja de dia, para poder voar de dia, é bem melhor, tá? Flight Planner, fiz todo aquele procedimento. Se não lembra, volta o vídeo, preste atenção nos detalhes, volta várias vezes para poder pegar a manha, tá? Então vamos lá. Então, beleza. Selecionamos a aeronave, local, tempo, horário. Fizemos o plano de voo. Vamos agora clicar onde? Fly Now. Vamos voar, tá? Só que antes de voar, nós temos alguns detalhes.
vou mostrar para vocês aqui tudo que a gente precisa fazer antes de decolar a aeronave, tá? Tem algumas configurações, alguns procedimentos que a gente vai ter que fazer dentro do cockpit para a aeronave poder decolar, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, todo o procedimento de decolagem, só assim que ele carregar aqui. Acabando de carregar já, nós vamos selecionar altitude, velocidade de cruzeiro, ativar o ILS. Bom, ele terminou de carregar, beleza. Chegamos aqui, estamos dentro da cabine, dentro do cockpit da aeronave, tá? E o que a gente vai fazer primeiramente aqui? Configurar o plano de voo, tá? Configurar o plano de voo e o ILS. Eu não vou entrar em muitos detalhes não. Só preciso que vocês prestem atenção em cada detalhezinho do que eu vou fazer e repitam exatamente a mesma coisa. Assim vocês vão conseguir fazer um voo básico de Guarulhos até o Galeão. Guarulhos, São Paulo, até o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, tá? Então vamos lá. Vamos configurar o ILS primeiro. Como é que a gente vai configurar o ILS? Para a gente configurar o pouso por ILS, a gente precisa de duas informações que eu vou mostrar para vocês aqui aonde a gente vai buscar, tá? Eu vou apertar a tecla Alt, o teclado, né? Ele vai abrir o menu para mim. O meu tá tudo em inglês. Se eu tiver em português é só adaptar que a minha vai dar no mesmo. Eu vou ver aqui o Road Map, certo? Aqui no mapa você vai ver que o meu aviãozinho tá aqui, ó. Eu vou sair daqui do Rio de Janeiro, vou sair aqui de Guarulhos e vou pro Rio de Janeiro. Essa linha aqui rosa, ó, tá vendo, ó? Essa linhazinha aqui rosa, deixa eu destacar aqui. Essa linhazinha aqui rosa, ó, tá aqui dentro, ó, tá vendo? Ela tá mostrando a direção do aeroporto para onde está indo, ou seja, está mostrando para a direção do aeroporto do Galeão. Então eu vou clicando, tá vendo? Viram que virou uma setinha aqui do lado, ó, no mouse? Eu vou clicando para andar, ó. Vou clicando, ó, clicando aqui. Opa, cheguei no final da linha rosa, então meu aeroporto é aqui. Aqui em cima, ó, eu vou usar a lupinha de mais e vou alinhando aqui, ó, tá? Se não estiver entendendo, volta e preste atenção nos detalhes que tu vai pegar direitinho isso aí. Ah, beleza, tá aqui. Então chegamos aqui, tá? Nós viemos até aqui no mapa, tá aqui o aeroporto aqui em cima. Você vê que a linhazinha rosa acaba aqui. Eu vou clicar mais ou menos aqui no finalzinho dela. Cliquei, tá? Então, olha o que as informações que a gente tem que se atentar são só essas aqui por enquanto, tá? Olha aqui, ó. Repara aqui. Aqui são as pistas, runway, são as pistas lá do aeroporto do Galeão. A gente está falando do Galeão, que é para onde a gente vai, né? E aqui nós temos as pistas. Repara que nem todas as pistas têm ILS, só 3 pistas têm ILS, tá? Qual pista a gente vai pousar? A princípio, por experiência, eles sempre pedem pra gente pousar na pista 10. Que é essa aqui, ó. Tá vendo? Pode acontecer de quando você estiver próximo lá do aeroporto, se conversando com a torre, eles peçam para você mudar. Mas não tem problema. Se eles pedirem para você mudar, por exemplo, para a pista 28, você só vai refazer os ajustes que eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos as informações de ILS. Aqui nós temos as informações de ILS do aeroporto do Galeão. Então nós vamos pousar na pista número 10, tá? Quais informações que a gente tem que pegar aqui? Só essas duas aqui. A gente tem que pegar o heading, que é esse 95 aqui, e a frequência do ILS. Então vamos anotar isso que eu vou mostrar para vocês. Aonde é que vocês vão inserir isso aí, tá? Vamos lá. Então, frequência do ILS, qual é? 109.3, beleza? 109.300, ou seja, 109.3, 109.30, 109.300, vai dar no mesmo.
HDG. Qual é o HDG? O HDG é 95. Beleza? Pega essas informações aí, anota aí no papelzinho, anota em algum lugar, que a gente vai precisar delas agora, tá? Lembrando que a gente vai fazer como a gente fazer o pouso por ILS, a gente precisa dessas informações. Aonde é que a gente vai inserir isso? Bom, já peguei as informações que eu queria. Cair, cancelar, sair aqui, beleza, tá? Beleza. Agora, onde a gente vai inserir essa frequência de 109.30 da pista 10 e esse heading 95 também da pista 10? O heading a gente vai inserir aqui, ó, o curso, tá? Ou seja, lá o heading da pista 10 tá 95, nós vamos com o scroll do mouse, tá? Vim aqui, passar para 95, beleza, tá em 95, beleza? Então tá certo. E agora o 109.3. Esse 109.3 a gente coloca onde? Vai colocar no rádio aqui, no comunicador da aeronave. Onde é que está esse comunicador? Shift número 2. Shift 2, ele apareceu aqui do lado, ó. Apareceu aqui do lado, olha aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui do lado. Vou trazer ele aqui pra cima pra gente ver melhor. A gente vai fechar ele mesmo. Então a frequência de ILS da pista 10 do aeroporto do Galeão é 109.3, como a gente anotou ali. Aonde é que a gente vai inserir esse 109.3? Esse 109.3, ele tem que estar aqui, ó. Nessa frequência. A gente vai tirar esse 111.1 e vai botar o 109.3. Como a gente faz isso? Aqui, se você reparar, é a frequência que está ativa. Aqui é a frequência que está em standby. Então nós vamos configurar o 109.3 no standby, usando o scroll do mouse também. Vamos lá. 109.3. Tá aí, beleza? Só que aqui é a frequência de standby. Vamos jogar para a frequência ativa. Tá. Repara no detalhe. Por que eu falei que era aqui? Porque aqui, ó, é a navegação 1. Então, para a gente pousar por ILS, a gente sempre vai colocar a frequência de ILS da pista onde a gente quer pousar no nave 1, tá? E na parte ativa. Só que se você tentar mexer aqui na parte ativa, ó, eu estou mexendo no scroll do mouse e nada acontece. Você só vai conseguir mexer aqui no standby. Ó, scroll mexendo, nada. Então, tem sempre que botar a frequência que precisa aqui no standby, tá? E depois jogar para lá. Então, eu botei 109.30 aqui, cliquei nessa linguetinha aqui, tá vendo, ó? Aqui no meio e joguei para o outro lado. Beleza. Depois que eu fizer isso, eu vou clicar nesse botãozinho aqui. Quando eu clicar nesse botãozinho aqui, você vai reparar que aqui embaixo acendeu esse botãozinho nave 1, ó, NV1. Ó, vou clicar lá de novo. Olha o NV1 lá embaixo. Apagou. Olha de novo. Acendeu, tá? E esses três também aqui é bom que eles estejam marcados. Não sei porquê, mas eu já deixei desmarcado e eu não consegui captar o sinal do ILS. E eu já deixei marcado e eu já deixei marcado, não, enfim. O ideal é deixar marcado. Já teve vezes que eu deixei desmarcado, funcionou. E às vezes teve vezes que eu deixei marcado e funcionou também. Resumindo, é isso aí. Vamos lá. Já colocamos a frequência do rádio direitinho, já colocamos o curso aqui, 95. Curso aqui, que é o curso da pista 10 do pouso por ILS no aeroporto do Galeão. Já botamos aqui a frequência 109.30, que é a frequência da pista 10 do Galeão, de ILS. Ativamos aqui embaixo, ó, nós vamos ativar esses três botões, tá? Beleza. Agora já podemos fechar o rádio, tá? Shift 2, fechamos o nosso radinho. Segundo passo para a gente fazer o pouso por ILS, ativar os procedimentos no nosso GPS, tá? Ativar os vetores. Como é que a gente vai abrir o GPS? Shift 3. Shift número 3. Shift 3. Beleza. Estamos aqui no nosso Garmin.
Vou ser bem objetivo, tá, galera? Aqui a gente vai ter que clicar em Proc. Depois de clicar em Proc, já está marcado aqui o Select Approach. Eu vou clicar em Enter aqui do lado direito. Tá? Atenção aí aonde está o meu mouse, tá, galera? Em Enter. Já está selecionado o selecionar aproximação. Enter. Qual foi a pista que a gente escolheu para pousar? Pista por ILS, pista 10. Olha ela aqui, ó. Então, como é que a gente vai rolar para cá? A gente vai vir aqui, ó. Tem as setinhas de cima e as setinhas de baixo aqui embaixo no push. Nós vamos na setinha de baixo e usar o scroll do mouse. Botou o mouse aqui, a gente não vai clicar em nada, vai usar o scroll. Scroll para cima e scroll para baixo, ó. Descendo, subindo, descendo, subindo, beleza. Então, vamos selecionar aqui, botar o scroll para baixo, selecionar a pista 10 por ILS. Vamos clicar em Enter. Automaticamente vai vir para vetores, dá Enter de novo, vai manter em vetores. Aqui ele está perguntando se eu quero carregar ou se eu quero ativar. Eu já vou ativá-lo agora para eu não esquecer durante o voo. Não faz diferença nenhuma para a gente, tá? Então, mesma coisa, vou vir aqui embaixo. Aqui, ó. Vou vir aqui embaixo. O scroll do mouse e vou rolar para baixo. Para ele poder ir para o Active. Tá? Dessa vez, para ele mudar a opção aqui, eu tive que usar as setinhas maiores de cima com o scroll. Ó. Você sempre vai tentar os dois. Tentou a pequenininha aqui, não funcionou com o scroll do mouse? Vem aqui em cima que vai funcionar. Voltamos aqui e nós vamos selecionar Activate. Beleza? Enter. Beleza. Vamos clicar aqui em FPL só para poder voltar para essa tela aqui. Bom, acabamos por enquanto de usar o nosso GPS. Depois a gente vai ficar usando ele só para consultar mesmo, mais ou menos onde é que a gente está. Enfim, vamos fechar aqui. Shift 3. Galera, lembrem de voltar várias vezes o vídeo, tá? Esse vídeo vai ter que ser assistido uma vez sem compromisso, só para você ver o que existe, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, blá, blá. Depois que você vai assistir de novo tentando fazer, aos pouquinhos, que é muito detalhe, tá? Beleza. Quando você pegar a sua aeronave, eu vou desmarcar umas coisas aqui que eram para estar desmarcadas já quando você pega a tua aeronave, tá? Geralmente quando você pegar a tua aeronave, ela vai estar assim, tá? Vai estar dessa forma como está aqui agora. Beleza? Então, depois que a gente selecionou, configurou a frequência do ILS no rádio, configuramos o curso da pista 10 lá, aquela informação que a gente viu. Ativamos lá os vetores no GPS da Garmin. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, acionar o AT Arm, armar o Auto Throttle, que é a limitação de velocidade. Onde é que arma isso? Aqui nessa linguetinha, ó. Ela está apagada. Vamos clicar, agora ela está acesa. Repara que ela acendeu, tá? Beleza. Auto Throttle vai estar aqui em nave. Se tiver GPS, tu mantém GPS. Se não tiver GPS, você bota, tá? Ou seja, essa linguetinha aqui, ela não pode estar virada para cima, ela tem que estar para baixo, ela tem que estar em GPS. Repara que quando eu ponho, repara aqui, ó. Repara aqui, ó. Fica reparando aqui onde está esse quadradinho azul. Quando eu ponho para GPS, ó, mudou para GPS aqui, beleza? Então é isso, está marcado GPS. Próxima coisa, vamos selecionar aqui a altitude de cruzeiro. Eu não tenho, quem vai dizer a altitude de cruzeiro pra gente vai ser a torre, mas a gente tem que botar alguma coisa aqui minimamente, tá? Eu vou botar o scroll do mouse em cima do seletor e vou botar, eu costumo decolar eu costumo botar em 8.000 a altitude aqui, tá? Lá no alto a torre dá pra gente qual é. Importantíssimo aqui, galera, definiu a altitude, tem que clicar nesse botão aqui, ó, Alt Hold, Alt HLD, que é para travar a altitude, tá? Tem que estar marcado isso aqui, ó. Tem que estar marcado. Selecionou a altitude aqui, marca esse botão tem que estar aceso, tá? Então, beleza. E agora o próximo passo é a gente fazer o quê? Abrir um pouco os flaps, tá?
a gente vai ter que abrir os flaps, porque os flaps ajudam um pouco a manter a estabilidade da aeronave no alto no momento da decolagem. Como é que a gente mexe nos flaps? Os flaps a gente vai mexer dos botões F5 ao F8. F5 e F8, o F8 ele vai abrir totalmente os flaps, ele vai até o final. O F5 ele vai fechar todo o flap quando já estiver aberto. O F7 e o F6 você vai aos pouquinhos. Com o F7 você vai abrindo aos pouquinhos, cada toque que você dá ele abre o flap um pouco, e o F6 cada toque que você dá ele fecha o flap um pouco. Então eu vou destacar aqui para vocês na tela o painel onde aparecem os flaps e vou apertar o F7 umas 5 vezes para a gente subir em flap 15, tá? Ó, tá aqui, ó. Olha aqui onde estão os flaps, beleza? O flap aqui nesse momento ele tá em off, tá tudo fechado. Então nós vamos apertar o F7 uma vez. Deixa eu tirar o desenho, senão ele não vai, ó. Beleza. Então, preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. F7 uma vez, abrir um pouco o flap. 1 de flap, 2 de flap, 5 graus de flap, 10 graus de flap, apertei 4 vezes já, 5 vezes apertando, ele vai parar em 15 de flap, tá? Ah, passei demais, fui pro 25, fui pro 25 pro 30, não precisa decolar com o flap tão aberto assim. Eu vou apertar o F6, ó, eu vou clicando no F6 aos pouquinhos, ó, e ele vai voltando aqui para onde eu quero, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar uma visão aqui da asa de fora para vocês. Vocês vão ver os flaps aqui, ó. Eu vou fechar os flaps, vou apertar F5 para fechar totalmente os flaps. Olha aqui eles abrindo, ó, eles fechando, tá? Agora eu vou apertar o F7 5 vezes para ele ir pro flap para 15 graus, flap 15. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá o flap fechando, ó. Fechando, ó, o flap abrindo. Beleza? Então vamos voltar lá pro cockpit. Como é que eu volto pro cockpit? F10. Tá? Eu fui para lá, eu fui para aquela visão apertando a tecla S. Apertando várias vezes a tecla S até ele mudando de visão. Tá? Lembrando que o F10 a gente volta pro painel 2D, que é o painel ideal para quem está iniciando, tá? A gente está começando agora, o ideal é usar esse painel, porque se eu apertar o F9, aqui você, apertando o sinal de menos, ó, você vai ter o painel 3D. Você consegue apertar a barra de espaço, mexer o mouse, ó. Clicando na barra de espaço, mexendo o mouse, você consegue olhar por dentro do cockpit, ó. Olha que maneiro. Tá vendo, ó? É bem legal, mas por enquanto a gente não vai usar essa visão, tá? Como é uma coisa mais didática, a gente vai utilizar por enquanto a visão do F10, que é a visão 2D. Beleza? F10. Voltamos aqui para o nosso cockpit. Beleza. Então repara que a gente está com o flap 15, tá? Já selecionamos a altitude, já travamos, já botamos o nosso curso. Por enquanto, para decolagem é o que a gente precisa, tá? Atenção. Depois que eu decolar, eu vou dar uma pausa depois que eu decolar e vou mostrar para vocês. Depois que eu decolar, eu vou ter que fazer 3 coisas. Assim que o avião ganhar uma certa altitude, eu vou ter que fazer 3 coisas. A primeira, apertar o F5 para fechar os flaps completamente. Apertar a letra G, G de Gear. A letra G de Gear, Landing Gear, é o trem de pouso. A letra G vai recolher o trem de pouso. E a terceira coisa que eu vou fazer vai ser ligar o piloto automático. Piloto automático eu vou ligar apertando a tecla Z, Z de Zico. Ou eu aperto a tecla Z, ou eu venho aqui, ó, e ligo o CMDA. CMDA é o Autopilot, é o piloto automático, tá? Ou eu clico com o mouse aqui no CMDA, ou eu aperto a tecla Z. Vou apertar a tecla Z que vocês vão ver que vai acender aqui, ó. Ó, acendeu. Tecla Z, desliguei. Ele dá esse alarme quando eu desligo o piloto automático. A gente não vai decolar com o piloto automático, é mal furado, tá? Então, beleza. Só um segundo.
Então beleza. Vamos repassar aqui. Vamos repassar aqui. A gente foi lá no menu Road, Map, pegamos lá o ILS da pista 10 do aeroporto do Galeão, pegamos a frequência e o Reading. Colocamos a frequência aqui no rádio, 109.3, daquela forma que eu mostrei para vocês. Viemos aqui no Garmin e ativamos os procedimentos de pouso do ILS. Beleza, tá? Depois o que a gente fez? Armamos o auto throttle, tá? Aqui, armamos aqui o auto throttle. Passamos aqui de nave, colocamos para GPS, tá? Botamos a linguetinha para baixo para GPS. Selecionamos a altitude aqui e botamos o altitude hold. Aqui é a velocidade vertical, a velocidade que ele vai subir. Deixa em 1800 mesmo, não vou ficar entrando no detalhe não. O 1800 tá gostosinho, tá? Aqui é o Flight Director. Repare nessa cruz. Nessa cruz rosa aqui, ó. É o diretor de voo. Vou desligar. Sumiu. Cliquei. Voltou o Flight Director. É importante pra gente, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Interessante. Quando aqui o Altitude Hold, eu mexi no Flight Director, ele desligou o Altitude Hold aqui. Interessante, sabia não. Ó, então atenção, ó. Antes de decolar, faz essa checklist que eu fiz aqui, tá? Repara se o altitude, isso aqui tem que estar ligado e a altitude tem que estar definida, senão o avião vai decolar e vai direto, vai decolar e ficar 3 segundos no ar e vai dar uma beijoca no chão em menos de 10 segundos. Tem que estar com essa porra aqui selecionada. Tem que estar selecionado uma altitude aqui razoável entre 8.000, 9.000, 10.000, tá? Altitude hold. Lembrando que quem vai te dar altitude vai ser a torre. Então beleza. O flap está em 15. Beleza. Então por enquanto o que a gente precisa saber por enquanto é isso, tá? Então vamos lá. Repassando o que a gente vai precisar fazer depois que decolar. Mas eu vou pausar o vídeo e vou mostrar para vocês cada passo que a gente tem que fazer. Depois que a gente decolar, então, nós vamos fazer 3 coisas. A primeira coisa, F5, para recolher o flap. Segunda coisa, letra G, de Gear, Landing Gear, vai recolher o trem de pouso. A terceira coisa, apertar a letra Z, Z de zebra, Z de zico, para poder ligar o quê? Ligar o piloto automático. O piloto automático é esse MDA aqui, ó. Esse Command A, ele vai ligar isso aqui. Você pode clicar aqui ou apertar a tecla Z. Tanto faz. Aconselho a usar o teclado. Então vamos lá. Para a gente poder ter as direções para onde a gente tem que ir durante o voo, como a gente já vai fazer um voo por instrumento e vai pousar por ILS, a gente vai ter que falar com a torre, tá? Como é que a gente faz para abrir a torre? Para comunicar com a torre? A gente vai abrir o ATC. Como é que a gente abre o ATC, que é o comunicador? É para onde a gente vai se comunicar com as torres. A gente vai apertar aquele plique, aspas simples, que fica do lado do número 1 do teclado, lá em cima, debaixo do ESC. Debaixo da tecla ESC, tu vai apertar aqui, ó. Ele vai abrir o ATC. E essa tecla, ela abre e fecha o ATC. Ó. Abre e fecha. Beleza. Abrimos o ATC. Vamos lá. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é apertar o número 1. O número 1 você pode reparar lá no ATC, ó, que é TAN Guarulhos Clearance. Clearance significa autorização. Então nós vamos falar com a torre de Guarulhos para pedir autorização de decolagem. Então nós vamos apertar a tecla número 1. Repara que tem aqui as opções 1 e 2. Só que como eu quero autorização, eu vou apertar a tecla 1, tá? Quando eu apertar a tecla 1, ele veio para cá. Aí aqui, a opção 2 é Request IFR Clearance. É o que? É requisitar a autorização para o voo por regras de instrumento. Instrument Flight Rules, que é o que a gente está usando. Então nós vamos apertar o número 2. Beleza. Nesse momento,
A minha eu tô falando com eles, tá vendo? E pedindo autorização, tá? Aí eles estão respondendo. Quando eu falo, eu fico em amarelo meio alaranjado. Quando eles falam comigo, vou dar uma pausa aqui. Quando eu falo, você vai ver que fica, você vai ver que fica um amarelo meio alaranjado aqui, ó. Tá vendo? Quando eles falam, fica esse verde água aqui, verde claro aqui. Enfim. Vamos voltar aqui. Então, eu falei que eu pedi autorização, eles me responderam. Repara que eles me responderam me dando aqui, ó, presta atenção no meu mouse aqui, pô. Me dando aqui a altitude de 11.000. Subir, climb and maintain. Subir e manter 11.000. Então essa é a primeira informação que eles me deram. Então aqui na altitude eu já vou passar para 11.000 aqui, ó. Aqui, ó. Já vou passar para 11.000. Eu vou esperar decolar para lá em cima passar para 11.000. Já passei para 11.000 aqui. Eles mandaram 11.000 de altitude, a gente vai para 11.000. Essa frequência aqui, 725.6 e os cálculos 6707, esquece isso por enquanto, pode esquecer. Então toda vez que a gente falar com a torre e ele responder a gente vai ter que acusar o recebimento, tá? Tu vê aqui, ó, readback, tá? É responder, dar conhecimento, knowledge. Então você vai dar o conhecimento que você teve já, você já teve conhecimento de que ele autorizou o teu plano de voo. Vamos lá. Tirar do pause e vamos apertar um 1. 1 é essa opção aqui. Readback. Aí eu falei, ó, beleza, entendi. Tá autorizado para eu voar. Aí eu respondi ele. Eu falei para ele que eu entendi, ó. Entendi, beleza. Então eu vou pro Galeão, vou subir e manter 11.000. Beleza, é o que a gente precisa saber. Tá? Aí aqui eles falaram o que? Beleza, agora teu retorno tá beleza, tá certinho, você falou. Agora contata o solo em 121.7. 120.7 é esse primeiro aqui. Então vamos apertar o número 1. O número 1 aqui eu vou apertar o 2. Request Taxi IFR. O que é isso aqui? É requisitar para a torre que eu possa taxiar até a pista de onde eu vou decolar. Mas a gente já está na pista onde a gente vai decolar. De qualquer forma, a gente vai ter que requisitar o táxi. Então, vamos apertar o 2 aqui, ó. Beleza, ó. Tô falando para eles que eu tô pronto para taxiar. Aí eles falaram, beleza. Aí eles falaram, beleza. Mete o pé lá pra pista no AVL e aguarda na disciplina aí pra eles autorizar a tua decolagem. Aí eu vou dar um 1, dizendo que beleza, tive conhecimento da autorização de taxiamento. Beleza, ó. Beleza, ó. Tô na pista 9. Tô taxiando pra pista 9L com minha aeronave. Só que eu já tô na pista 9L. Então, eu vou apertar um 1 pra falar com a torre de novo. E lá embaixo vocês veem que aparece a opção 13. Request Takeoff Clearance IFR from Guarulhos Tower. Então eu vou requisitar a autorização de decolagem para a torre de Guarulhos. Beleza? Então eu vou apertar a opção 3, que é a correspondente. Ó. Torre Guarulhos, Boeing 737T, pronto para decolar na pista 9L, plano de voo para o Galeão. Então, beleza. Vou dar o conhecimento, 1, beleza. Então, aqui em cima, falei, ó, tô pronto para voar pro Galeão. Aí eles falaram, autorização de voo. Então, eles deram autorização de voo. Falei, beleza. Recebi a autorização de voo, já posso decolar. Então, nesse momento, eu vou fechar. Vou apertar a aspas simples lá, que eu falei, que é debaixo do ESC, do lado esquerdo do número 1, lá em cima. Do lado esquerdo superior do teclado. Fechei aqui o meu ATC, o painel de comunicação, e eu vou decolar. Como é que eu decolo? Apertando a tecla F4. F4, o avião vai botar as turbinas no máximo, tá? Vai começar a acelerar até o máximo. Então vamos lá.
Tudo configuradinho, bonitinho, tudo certinho. Repassem, assistam o vídeo, voltem várias vezes, repassem tudo para poder fazer uma decolagem legal, tá? O planejamento já está todo feito, tudo bonitinho. Agora a gente só vai curtir o voo, receber instruções das torres, tá? E vamos lá. F4 a gente vai acelerar para decolar. A gente vai decolar na visão 2D mesmo, tá? Vou fazer tudo na visão 2D por enquanto. Que é o ideal para a gente ficar o tempo todo de olho no painel para saber se está tudo certinho. Então vamos lá, F4, vamos decolar. Tá. Antes de decolar, eu vou mostrar um detalhe para vocês aqui. Vou abrir aqui, ó. Olha aqui. Aqui é o ângulo de inclinação da aeronave. Aqui vai ter 10, quando o avião começou a subir vai ter 20, 30. Olha, eu aconselho a manter entre 15 e 20, ou seja, entre esse aqui e esse aqui, a inclinação da aeronave, para evitar o stall. Senão a aeronave pode ficar muito para cima e ela vai perder altitude, vai perder força, entendeu? Porque ela está ganhando força ainda na decolagem, ela pode acabar caindo. Então vocês vão reparar que eu vou dando pausa para mostrar para vocês. Tá? Vou fechar aqui. F4, vamos decolar. Lembrando que as teclas... Vou dar um pause aqui rapidinho. Lembrando que para você decolar, você vai usar as teclas direcionais, tá? A tecla para baixo, você vai botar o bico da aeronave para cima. A tecla para cima, você vai botar o bico da aeronave para baixo. Então, quando eu chegar, você vai observar aqui, ó, aqui desse lado, aqui é a velocidade, tá? E aqui é a altitude. E aqui é a altitude da aeronave. Velocidade, altitude, tá? Então você vai ficar de olho nessa velocidade aqui. Quando aqui chegar a entre 140 e 160, você já pode decolar. Essa pista é curta. Se você for chegar a 160 nessa pista aqui, tu vai lá, tá muito perto lá do final da pista. Então entre 140 e 150 você já pode botar a tecla para baixo e decolar. Vai apertando o tempo suficiente para manter a aeronave entre esse ângulo de 15 e 20 aqui, mais ou menos, tá? Se você precisar compensar, tá subindo muito, você vai botar a tecla para cima. A tecla para cima do teclado direcional, ele vai jogar o bico da aeronave para baixo. Você vai poder compensar, entendeu? Isso aí tu vai exigir treino. Tu vai fazer algumas coisas, tu vai acabar fazendo errado no começo, mas você tem que saber que isso que tem que ser feito, tá? A tecla para cima e para baixo, tu controla o bico da aeronave para cima e para baixo. Para baixo, a aeronave vai bicar para cima a aeronave vai bicar para baixo. Então vamos lá, vou tirar aqui o pause. Tirar aqui o pause, a aeronave vai continuar a aceleração. De olho aqui, ó. De olho aqui, hein, galera. De olho na aceleração aqui. De olho na velocidade. Estamos em 60. A aeronave está evoluindo. As turbinas já estão a todo vapor aqui. 35 lá, 100 e pouco. Tá acelerando, tá acelerando. A pista tá chegando no final lá já. Começa a dar um nervoso. Beleza. 150, 150 e pouco. Vamos lá. Botar pra baixo, vamos decolar. Decolamos. Aquele cuidado do ângulo que eu falei pra vocês, ó. Tá chegando em 20. Tá bom já, senão ele fica muito embicado. Ó, eu vou dar uma pausa aqui pra vocês. Ó. Tá muito embicado já, ó. Tá demais. Vou dar uma pausa aqui. Vou fechar o ATC, que eles me chamaram já. Eu vou botar a visão do lado de fora da aeronave. Olha como é que ela tá embicada. Já é muito, tá? Não pode passar disso não. Você vai acabar dando um stall. Vamos voltar aqui, tá? Se você apertar na tecla S, você vai mudando as visões. Você consegue ter umas visões maneiras, tá vendo? Por exemplo, aqui dentro desse conjunto, você vai apertando o A e ele vai mudando, ó, vários ângulos diferentes, tá? Vou voltar a tecla S e voltar lá para dentro, tá? Então, a gente já decorou, tá? Enquanto a gente aperta a tecla para cima, para poder botar o bico da aeronave para baixo, que já subiu demais, ao mesmo tempo eu vou apertar o F5 para poder voltar os flaps, como eu falei para vocês, tirar todos os flaps. Você vai ver que do lado direito os flaps vão ser recolhidos. Aqui você vai ver que o G vai recolher. Eu vou apertar o G para recolher o nosso trem de pouso, e vou apertar a letra Z para ligar o piloto automático.
Mas antes eu preciso eu fazer isso botando a tecla para cima para poder botar o bico da aeronave para baixo, que ele está muito bicado para cima, tá? Então eu vou tirar o pause e vou, enquanto eu boto para cima, ó, vou pensar, F5, recolher os flaps, ó, a aeronave já está estabilizando, olha lá os flaps voltando lá, ó. Apertei G, recolhi trem de pouso, letra Z de Zico, liguei no piloto automático. A torre está mexendo o saco lá querendo saber alguma coisa. Eu vou apertar a tecla 1 para dizer que eu recebi a transmissão dele. Eles querem que eu fale com a torre de São Paulo. Não vou falar agora não, daqui a pouco eu falo. Deixa eu fechar aqui rapidinho o aquecer, para poder manter vocês aqui informados. Beleza, ó. Nesse momento, a aeronave está subindo, tá? Ela vai subir até 11.000, aqui do lado direito é a altitude. Ela está em 255 por hora, tá? 270 e poucos por hora, tá vendo? Beleza. Vamos dar um pause aqui rapidinho de novo. A aeronave não pode acelerar muito, senão ela vai dar overspeed. Então como é que a gente faz com que ela não acelere muito? A gente vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, no speed. A gente vai definir a velocidade aqui para 250, tá? A gente pode definir isso lá antes da decolagem, ou pode definir aqui também. Vai pro scroll aqui, ó, rapidinho, pá, vai lá, pô, 250, que é a velocidade razoável para a velocidade de cruzeiro, tá? Tá definindo 250, cliquei aqui em speed. Tá vendo? Automaticamente aqui em cima ele já marcou 250 aqui e ativou esse SPD, quer dizer que eu tô com uma velocidade fixa de 250. Ele tá 289 aqui, ele vai subir mais um pouquinho, depois a aeronave vai desacelerar e vai para 250, que vai ser a nossa velocidade de cruzeiro, tá? A gente pode ligar esse speed quando já estiver mais próximo lá dos 11.000 metros de altitude, ou pode ser aqui também. O ideal é quando estiver mais próximo lá. Mas ocorre que quando estiver muito próximo ele pode dar overspeed, vai ficar um barulho insuportável, um tec-tec no teu ouvido aí que tu vai ficar irritado. Então é melhor já ligar aqui pra gente já ficar em 250 direitinho. Vamos tirar o pause aqui. Ó, repara que ele continua aqui indo para 300 e pouco. Tá vendo, ó? Ó, já começou a desacelerar, ó. Já começou a desacelerar, voltando para 250. Beleza. Vamos falar com a torre lá rapidinho. Número 1 de novo, contato com a posição do par. Falei para eles que eu estou subindo, eu estou a 6.100 indo para 11.000. Eles vão dar só um beleza, tá? Esse é o Tilt 2992, não precisa se importar não. Vou dar uma pausa aqui. Nesse momento, ele deu uma informação pra gente. Turn right, reading 100. Você tem que fazer o seguinte. Ele quer que a gente... Reading é o bico. É o bico da aeronave, a cabeça, né? Pra onde ele vai estar encabeçada. Ou seja, o bico da aeronave ele tem que estar em 100. Onde é que a gente bota esse reading? É aqui, ó. Tá escrito aqui, reading. Tá em 94. A gente vai botar em 100. Como ele orientou. Então, turn right, reading 100. Tá? Então, reading é basicamente, quando você botar em 100, ele já vai para a direita automaticamente. Tá? Subir e manter 11.000, já está 11.000 aqui na altitude. Reading 100. Mas para ele obedecer essa informação, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na altitude. Travar. Ó. Eu travei o reading em 100. Beleza? É só fazer tudo que eu estou fazendo que você vai ficar tranquilo e vai voar bonitinho. Então vamos lá. Então ele orientou a gente a botar o reading em 100. Subir e manter 11.000 já está bonitinho. Então vamos lá. Tirar aqui o pause. E ele está falando com a gente ainda. Olha a aeronave virando, ó. Olha aqui a aeronave virando. Tá vendo aqui, ó? Ela tá virando. Pra direita. Tá indo pro reading 100. Aqui eu vou dar dizer pra ele que eu recebi a instrução. Tá? Falei pra ele, beleza, pra virar 100, né? O reading, e subir e manter 11.000. Tá, beleza, certinho. Vou fechar o ATC. Posso fechar o ATC tranquilamente, porque toda vez que eles falarem comigo, toda vez que a torre falar comigo, o ATC vai abrir sozinho. Enquanto isso, vocês podem perceber que de vez em quando vem os apitos, ó o apito aí. Isso quer dizer o quê?
O nosso rádio está interceptando o ILS do aeroporto de onde eu acabei de sair. E eu não quero isso, eu quero que ele só intercepte o ILS do aeroporto para onde eu estou indo. Então o que eu vou fazer aqui para parar de ficar esse apito na minha cabeça e não me confundir aqui também? Vou dar um Shift 2 para mostrar o rádio e vou desmarcar aqui, ó. Tá vendo que ele tá dando... Você vai ver que ele fica piscando aqui, ó. Ó. Ele já identificou. Deixa eu fechar aqui o ATC. Ó. Eu vou vir aqui no NV1, vou desmarcar o NV1 aqui no rádio. Desmarcar o MKR, o DME e o ADF. Tá? Desmarquei o primeiro. Desmarquei o melhor. Desmarquei o NV1, o MKR, o DME e o APF. Desmarquei tudo. Tá? Dá um pause aqui. Eu desmarquei tudo justamente para ele não ficar pitando no meu ouvido. Mas eu vou ter que ficar de olho aqui no Garmin. Quando você repara que aqui do lado direito embaixo é o tempo estimado. Aqui, ó, é o tempo estimado para eu chegar lá no meu aeroporto, tá? É o tempo estimado com base na velocidade de 250 nós, que foi a velocidade que eu defini ali, ó. Ó. Esse tempo estimado aqui é com base nessa velocidade aqui de 250. Porque se eu botar para 150 a velocidade, 150 nós, esse tempo vai aumentar naturalmente, tá? Então vamos lá. Aqui eu tô a 32 minutos, eu tô saindo do aeroporto de Guarulhos, tá? Indo para o aeroporto e tô a 32 minutos de distância do aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, tá? Então vamos lá, dá Shift 3, vamos fechar o Garmin aqui e vamos tirar do pause e ver o que a torre quer comigo. Abrir o ATC, como eu ensinei. Eu vou dar um... Repara que tem uma frase em vermelho, uma frase em verde escuro. Isso aí é a torre falando com outras aeronaves, não tem nada a ver comigo. Quando é comigo, quando eles falam comigo, fica em verde claro. Quando eu falo com eles, fica em laranjinha. Eu tenho que esperar eles acabarem de falar para eu poder dar o conhecimento aqui com o número 1. Ó, beleza. Já dei conhecimento da mensagem anterior. Vou sintonizar a torre de São José, que eles mandaram, pelo número 1. Repare que a aeronave nesse momento... Ó, respondi a ele, tem 10.800, chegando a 11.000, eles falaram, ah, beleza. Aqui, depois que eles respondem assim, não precisa fazer nada. Mas eles estão pedindo para eu contactar mais uma torre de novo. Vamos ver o que é. Conhecimento. Tá? Enquanto isso, estamos voando. O avião está no ar aqui. Ó, S. Estamos voando, ó. Se a gente botar a visão F9 aqui, que é a visão 3D, a gente consegue ter uma ideia legal. Ó. Barra de espaço e mouse e a cabeça, ó. Olha que beleza. Olha o cenário. O FPS da minha máquina é baixo, porque o notebook, o processador é fraco, a placa de vídeo é fraca. O FPS está bem pouquinho, mas dá para brincar. Estamos voando, ó. Beleza? Vamos lá. Então vamos ver o que a Torre de São José quer. Número 1. Clicar aqui, 1. Quando eles falam só isso aqui, ó, fala no teu nome, fala o nome da torre, fala altímetro, na verdade eles só querem dar um ok. Não tá dizendo pra tu fazer, você não precisa fazer porra nenhuma. Beleza? Vamos fechar aqui o nosso ATC, tá? E vamos ver se tá tudo certinho aqui. Vamos apertar F10 pra gente voltar pro painel 2D. Vamos lá. O Reading já está em 100, como eles mandaram na última mensagem. O Speed está selecionado, a limitação de 250. O Auto Throttle tem que estar ativado, senão o Speed não ativa. O Flight Direct tem que estar ativado. O curso está em 95, que é o curso do ILS da pista 10, lá do aeroporto do Galeão. Altitude 11.000, que eles orientaram. A altitude está travada. O Reading está travado, o Speed está travado. O piloto automático está ligado. Tá? Tem de pouso, tá para cima. Os flaps todos fechados. Agora vamos num outro detalhe aqui. Vocês vão olhar aqui o seguinte, ó. Tem um negócio aqui chamado Auto Brake. Aqui são os níveis de alto freio. O que é esse alto freio? Quando você
quando você chegar lá na... Deixa eu botar no mudo aqui. A letra Q, Quebec, bota no mudo, tá? Tá no mudo aqui. Então ali no auto brake, o avião tá quer ver? S. O avião tá voando. Estamos no ar, ó. Só apertei o Q para poder ficar no mudo. Beleza. Então aqui o auto brake é o seguinte: quando a aeronave tocar o solo no pouso, ele vai usar o alto freio. Aqui ele está desligado. Você pode usar o scroll do mouse para cima e para baixo para voltar e diminuir. Eu aconselho a você usar o auto brake por exemplo, no máximo ou no 3, quando parece que o avião está passando por uma turbulênciazinha. Deixa eu ver. Tá passando por uma turbulênciazinha de leve, tá vendo? Que eu vi aqui que a altitude começou a variar, aqui também deu uma variada na velocidade, enfim. Voltando aqui. Então os níveis de auto brake você vai definir aqui, tá? Por exemplo, eu aconselho lá a pista do Galeão, é uma pista grande. Então se você for usar auto brake, usa no 1, ou nem usa. Eu nem uso mais auto brake, eu usava no 3, no 2, mas eu hoje em dia não uso mais auto brake não. Dependendo da pista também, né? Então eu vou botar um auto brake aqui. Eu vou deixar desligado. Vocês podem usar se vocês quiserem. Lembrando que o auto brake é isso, é auto freio. O avião tocar a pista lá, ele vai frear os pneus. Mas a gente tem um procedimento todo para fazer, para frear a aeronave, para frear tudinho. Tudo através de freio motor, flap na asa. A gente precisa frear diretamente os pneus, os trens de pouso, frear a roda do avião quando pousa lá. Entendeu? A gente pode usar o speed brake, que abre aquelas guelras, sei lá, aqueles flaps, abre na asa de cima e baixo, fica bem aberto para frear a aeronave, né? Para frear a aeronave. E a gente vai ligar o reverso também. Então é tudo freio motor e freio físico ali, não precisa frear a roda. Entendeu? A não ser que a pista seja pequena. Aí você mede aqui o nível do auto brake que você quiser, tá? Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui por enquanto. Vamos botar o som aqui de novo. Vamos botar F9 para a gente ver aqui. Essa visão é muito mais agradável, né? Para você voar no Flight Simulator, né? Aperta a barra de espaço, mexe o mouse, olha para tudo que é lugar. Tá vendo? Várias coisas que você consegue interagir manualmente, mas por enquanto a gente vai ficar só nesse basicão mesmo que eu estou passando aqui, tá? O objetivo é que você consiga decolar, voar seguindo as instruções das torres por onde a gente vai passar e fazer o pouso por ILS, beleza? Então a gente está aqui no meio do voo. Durante o voo, o nosso ATC ele vai abrir várias vezes, sozinho, aqui eu cabine na mão, tá? O nosso ATC vai abrir várias vezes, mandando a gente... Vou botar aqui no mudo. Durante o voo, o nosso ATC vai abrir várias vezes, mandando a gente mudar o reading. A gente vai ficar toda hora tendo que mudar o reading aqui, de acordo com o que eles vão instruir a gente, ó. Tá? Para o avião poder ir na direção que tem que ir. Beleza, nesse momento aqui, ó, deixa eu tirar o mudo. Nesse momento a Torre de Brasília me chamou. Eu vou dizer que entendi. Vou um de novo. Ó, é atravessar aqui. Ó. Esperar esse cara acabar de falar. Mais um falou. Você ficar falar em cima, ó, consegui. Beleza. Brasília, tô contigo. O que quer? Não quer nada. Falou, chamou pra nada, olha lá. Isso pra gente não significa nada por enquanto, tá? E talvez lá na frente também não, porque o altímetro já vem automático, não. Aqui diz altímetro 2992. Já tá aqui, ó. Tá ruim a resolução do meu computador, mas tá aqui, ó. 992992. Então é tudo automático. Vamos fechar o ATC. Beleza. Então voltando aqui, deixa eu beber uma água aqui, que tá falando pra caralho. Voltando aqui, daqui a pouco vai vir uma mensagem mandando eu falar vira à esquerda ou vira à direita, heading tanto.
Basicamente, ele vai te dizer o número que você tem que botar aqui no Reading, que é a direção para onde a aeronave está indo, tá? Toda hora ele vai... Opa! Voltamos aqui. Toda hora ele vai... Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando. Toda hora ele vai pedir para você ficar virando para um lado e para o outro, parará. E quando você começar a se aproximar lá da pista do Galeão, que é para onde a gente está indo, ele vai te passar mais informações para você baixar a altitude, entendeu? Você vai ver, eu vou dar um pause agora aqui no vídeo, eu vou esperar ele dar mais um rating para mim aqui, aí eu dou um pause e vou soltar só quando eu estiver próximo lá quando eu tiver alguns minutos de fazer o pouso lá no Galeão. Por quê? Porque, vou botar aqui no mundo, vou dar um pause aqui. Por que eu vou soltar lá perto do Galeão? Porque ele vai ficar, a torre vai abrir o ATC toda hora ali pra mim, com a torre falando comigo pra eu botar o heading, o número que eu tenho que ficar mudando ali onde tá 100, eu vou ter que ficar mudando essa numeração toda hora. Isso é o quê? A aeronave vai ficar virando toda hora pra esse lado que a torre vai for me orientando. Mas em determinado momento, quando eu estiver perto lá do aeroporto do Galeão, eu vou interceptar o sinal ILS, aquele sinalzinho chato que estava ali agora há pouco tempo, aquele apito chato, repetitivo, vai acontecer de novo quando eu estiver me aproximando lá do aeroporto do Galeão. Então, para isso, para eu interceptar o ILS, lembra que eu desliguei, porque estava chato? Aí eu vou apertar o Shift 2 e vou ativar de novo aqui, ó, o NV1, o MKR, o DME e o ADF. Eu não vou ativar agora, porque ele está muito próximo do aeroporto do Guarulhos, que eu saí, e vai ficar me pentelhando esse barulho de novo. Então, daqui a pouquinho, quando tiver já uns 15 minutinhos, mais ou menos, faltando para eu chegar lá no Galeão, eu ativo esse aqui de novo, para não ficar esse apito no meu ouvido, tá? Então, vamos tirar aqui o pause e vamos ver se a torre vai me dar mais algum heading. Por enquanto, nada. Por enquanto, eu tô só... Vamos abrir o ATC aqui. Nenhuma instrução, nada. Por enquanto, eu tô só aqui voando em céu de brigadeiro, tempo bonito, céu azul, São Paulo. Daqui a pouco a gente vai chegar na cidade maravilhosa, a cidade mais bonita do Brasil, Rio de Janeiro. Olha que beleza. Estamos voando, estamos voando. Vamos botar a visão lá de fora, S. Aí o A, ele vai variando, ó, dentro das visões, ó. Ó, entrar de novo. Olha que beleza. A de novo, A de novo. Aí vamos mudar. S. Vamos lá. A. Aqui nessas visões, você pode apertar mais ou menos, que ele vai aproximar. Eu estou apertando mais e menos, nada acontece. Não tem problema, só vim dar um cliquezinho aqui na tela aí, ó, menos. Ó o zoom, tirando o zoom. Mais, aproximando. Vocês nem sempre o mais ou menos vão funcionar quando você apertar. Você vai ter que dar um cliquezinho na tela para ele funcionar. Aí vamos aqui, ó. A de novo. Aí, menos. Afasta, mais. Aproxima, ó, tudo. Aí, A de novo. S, vamos voltar lá para dentro, vamos lá para S. Aqui dentro do cockpit, a gente pode apertar o A também para variar as visões dentro do próprio cockpit, ó. S vem aqui para dentro, eu vou A, ele joga para a visão do copiloto, menos, afasta, mais, aproxima, então menos, barra de espaço, mouse, mesma coisa, ó, aqui é a visão do copiloto, beleza. Agora A de novo, aí ele vai começar a variar os painéis aqui, por enquanto a gente não vai mexer em nada ali, tá? A de novo, estamos aqui no painel 3D, que é uma beleza, tá? Uma dica, a tecla R de rato, Romeu, e você segurando R e a tecla mais e menos, você acelera o jogo, não é jogo, é simulador, você acelera a simulação, tá? Então se eu apertar R mais aqui, ó, vocês vão ver que aqui em cima 2x speed, tá vendo? Ó? R mais de novo, 4x speed aqui em cima, ó, ó, ele tá acelerando.
Vou dar R menos, R menos. É engraçado quando acelera muito, aí passa por uma turbulênciazinha, ó, e dá uma mexida legal na aeronave, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente não precisa se preocupar, tá no piloto automático, é piloto automático mesmo, faz a compensação. Então tá em 4x speed. Opa. Eu dei aqui, ó. Assim que o meu ATC abriu, assim que o meu ATC abriu, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Beleza. Olha só. Assim que o meu ATC abriu, eu dei um pause e dei o R menos para ele parar de acelerar aqui para 4x. Eu botei para velocidade normal, tá? Sobre o que a gente estava falando antes. Aqui, o que a mensagem, o que o ATC está falando com a gente? O que o painel de controle está falando com a gente aqui? Ele falou que o nosso Boeing 37T está a 99 milhas a oeste do aeroporto e que nós precisamos botar o heading a 60 e esperar os vetores de ILS para pousar na pista 10. Maravilha! Então foi exatamente a pista 10 mesmo, aquela pista que a gente escolheu, que eles autorizaram a gente pousar. Então a gente vai pousar na pista 10 mesmo. Então o nosso heading, que é o 95, que é o course, que está aqui no painel, tá certinho. O nosso 109.3, que está aqui no rádio, tá certinho. Então tá beleza. Então quando ele aparecer essa mensagem aqui dizendo que você está a 99 milhas e falando para você esperar os vetores ILS da pista 10, aproximação da pista 10, a gente já pode vir. Eu dei um pause aqui, eu vou fechar o ATC, vou no Shift 2 e vou ativar as paradas que eu tinha desativado porque estava me pentelhando aquele barulho, ó. Eu vou aqui embaixo, ó, no NV1, MKR, DME e ADF. Vou ligar de novo eles. Liguei, ficou branquinho. Liguei. Repare que os três estavam apagados, agora estão acesinhos, tá? Os quatro, né? NV1, MKR, DME e APF. Shift 2, vamos fechar de novo. Vamos abrir o ATC e vamos tirar do pause para a gente avisar para a torre que a gente entendeu as instruções deles. Aliás, primeira coisa, esqueci de detalhe. Vamos voltar aqui para o painel 2D e vamos já botar aqui em 60. Dei pause. Eu estou dando pause aqui para facilitar, mas você não precisa ficar pausando toda hora não, tá? É só você ler a mensagem. Ele falou, 60. Já vai aqui no Reading para baixo, scroll. 60. Você pode fazer isso pausado ou não. Essa é uma das vantagens. Se você tiver com dificuldade de fazer tudo ao mesmo tempo, pausa, bota o Reading, tira do pause. Vamos esperar eles acabarem de falar. Eu vou apertar 1 dizendo que eu entendi o que eles falaram. Já vou fechar o ATC aqui. Tá? Repare que a aeronave está virando. Ó. Olha que beleza. Deixa eu botar um menos aqui para ele poder mais aeronave. Repare que ela está fazendo a curva, mas já está estabilizando. Ó. Ela está fazendo a curva aqui bonitinho. Está estabilizando. F10, vamos lá para o painel 2D. Vou fechar aqui. Para que quando eu clico em algum desses painéis aqui, ele vem para frente, esse destaca, ó, tá vendo? Olha que beleza. Então vamos voltar lá no ATC para saber se está tudo certinho. Reading 60. Tá aqui, beleza. Então ele falou para a gente aguardar vetores da pista 10. Da pista 10 de aproximação. Ele mandou poder contactar Brasília. Vou dizer que beleza, eu ouvi o que ele falou e vou contactar Brasília. Vou apertar 1 2 vezes. Vou ter que contactar Brasília Center. Contactar Brasília Center. Eu tenho 1 e 1 de novo. Vamos ver o que Brasília tem a dizer. Nada. Brasília não tem nada a dizer. É a mesma coisa. Brasília Center, Roger that. Entendido. Eu falei com Brasília que eu estou a 11 mil. E falaram, beleza, entendi. O time 2992 não quer dizer nada pra gente, que já é automático. Vou fechar o ATC aqui de novo. Beleza. Vamos apertar o Shift 3 de novo para ver mais ou menos quanto tempo falta pra gente chegar lá. A gente está aqui
a 16 minutos do aeroporto do Galeão, tá? Está a 16 minutos do aeroporto. Deixa eu fechar aqui o Garmin. Deixa eu ver se está gravando direitinho ainda. Está gravando. Eu queria confirmar se estava gravando mesmo. Está gravando direitinho. Eu vou botar aqui no mudo, tá? Eu vou tirar aqui do mudo. A torre me chamou aqui, ó. Falou pra eu virar pra 90. Deixa eu virar pra 90 aqui antes. Deixa eu responder a eles. Tô aqui no Reading 90. Beleza, aqui, ó. É 90. Eu posso apertar o número 1, eu posso clicar aqui, ó. Aqui eles estão me cobrando. Recebeu a transmissão? Eu posso clicar ou posso apertar o número 1 pra responder. Beleza? Aí eu respondi a eles que tinha entendido. Já virei 90, tá? Fechar o ATC, vamos olhar a aeronave virando. Olha que beleza. Vamos lá para dentro do F9. Vamos. Olha que beleza. O FPS está muito baixo aqui, mas dá para ter uma ideia. Para a parte teórica tá tranquilo. Vamos aqui para F10. Eu vou dar um pause aqui no jogo, na simulação. Vou dar um pause aqui para falar uns detalhes para vocês. Deixa eu ver só se está gravando. Está gravando. Então, passar uns detalhes importantes. Vamos abrir aqui o Garmin. O Garmin diz que a gente está a 13 minutos. A 13 minutos do aeroporto. Esse tempo vai aumentar. Por que esse tempo vai aumentar? Porque eu vou começar a reduzir a velocidade da aeronave. A gente está em 250 nós. A gente está a 13 minutos do aeroporto. A desaceleração da aeronave, ela tem que começar muito antes de você se aproximar do teu aeroporto de destino, tá? Tem que começar essa desaceleração. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso baixando as velocidades aos pouquinhos, tá? Baixando a velocidade aos pouquinhos e abrindo um pouquinho os flaps. Entendeu? A gente vai para o voo ficar, para a gente poder fazer uma aproximação mais suave possível. A gente vai baixar de 250 até 140 nós. A gente vai sair de 250 e vai 140 nós, mas até 140 nós, que é a velocidade que a gente vai utilizar para fazer o pouso, a aterrissagem. Mas essa redução ela tem que ser gradativa durante o voo, durante a aproximação, tá? Como o Guarulhos de Galeão para o Galeão é muito perto, a gente já está relativamente, a gente já precisa, já está relativamente próximo e já precisa começar a fazer alguns procedimentos para aterrissagem, tá? Então, aqui, vamos lá, Shift 3, abre o Garmin, a gente está a 13 minutos, então a gente já pode baixar, por exemplo, a velocidade para 220, tá? A gente pode, você vê que o jogo, que a simulação está pausada, tá? Eu já posso baixar aqui se eu quiser. Eu vou baixar aqui para 220. Não, vou baixar para 230. Por enquanto. Aí aqui você repara que ele aqui em cima botou 230, que é a nova velocidade máxima. Aqui ele está em 250 ainda porque está pausada a simulação. Quando eu soltar a simulação ele vai começar a reduzir de 250 para 230. Tá? E a gente pode, aqui também nos flaps, a gente já, se quiser, já pode abrir um flap, botar no nível 1 aqui, se quiser, tá? Vamos fazer isso. Então nós vamos apertar o F7 uma vez só. Repare que o flap vai para o nível 1. Não, acho que o pausado, o flap não vai não. Eu consigo mexer aqui, mas no flap eu não consigo não. Deixa eu tirar do pause. Ih, passei demais. Eu passei, ó. Vamos voltar. Tu vê que eu passei demais no flap e a aeronave deu uma mexida. Então, ó. Eu já botei aqui para 230 a velocidade, ó, tá baixando aqui, ó. Tá saindo 250, indo para 230 devagarinho, tá? A gente já tá com flap 1, beleza? Então é isso. Deixa eu ver aqui. O que mais a gente pode falar aqui?
Vamos abrir o Garmin. Como a gente baixou para 230, o tempo talvez se mantenha estável por um tempo ou ele aumente, tá? Porque a velocidade baixou. Ih, rapaz, o processador tá aquecidaço. Bom. Bom, voltamos aqui pro Garmin, tá? Estamos aqui a 13 minutos do aeroporto, tá? Saímos de Guarulhos, estamos indo pro Galeão, tá? 13 minutos de distância. Vamos fechar o Shift 3, vamos fechar o Garmin. Shift 3 a gente abre, Shift 3 a gente fecha, tá? Lembrando que a gente aqui já colocou a velocidade, tirou 250, já começou a baixar para 230, abrimos um flap para a gente começar a desacelerar gradativamente a aeronave até ela chegar a 140, até a gente chegar aqui em 149. A gente vai baixando, poder fazer um pouso bem suave, tá? Vamos tirar do pause. Estamos voando. Barra de espaço, mexe o mouse, dá essa olhadinha em volta. Beleza. Aqui, ó, só de brincadeira, eu vou ligar o aviso para não fumar. Olha o barulho. O aviso para botar ele sem segurança. Tá? Só de brincadeira. Aqui, Shift 2 para confirmar 109.30, frequência ILS da pista 10 do aeroporto do Galeão, já está no ativo. Nave 1 está no nave 1, está ativo 109.30 certinho, está nativo. O NV1 está ligado aqui embaixo, MKR, DME e ADF ligados. Shift 2, vamos fechar aqui. Shift 3. Vamos confirmar se nosso plano está ativado. Tá. O approach está ativado. Então nós já temos com a aproximação ligada pelo ILS. Aqui, ó. Já está ligado aqui direitinho. Tá? Então não precisamos fazer mais nada aqui. Voltar aqui por FPL. Tá bonito. Beleza. Vamos Shift 3. Fechar o Garmin. Estamos a 11 minutos. Tá? Vamos... voltar aqui pro F10, painel 2D, facilitar a nossa vida. A gente consegue mexer também pelo painel 3D aqui, aquele esquema, ó. Sinal demais, tá vendo, ó? Dá para se aproximar aqui do painel direitinho, com o mouse, devagarinho. A gente pode mexer por aqui também, se quiser. Diminuir a velocidade, tá vendo, ó? Mas por enquanto, como a gente está aprendendo, vamos pro painel 2D mesmo, que fica melhor pra gente. Depois que a gente tiver craque, a gente brinca no painel 3D. Beleza. Toda hora, ó. Verificação toda hora. 11 minutos, Shift 3. Abriu o Garmin, 11 minutos de distância. Shift 2, já está direitinho, confirmando, tudo aceso. 109.3, ó, tudo direitinho. Tá, beleza. Estamos a 10 minutos. Vamos botar mais um flapzinho aqui. F7. Botamos o flap 2. Tu vai ouvir no teu som aí, tu vai ouvir um barulho assim, quando a gente estiver abrindo os flaps. Bem legal. Então já estamos a 10 minutos. Vamos baixar aqui para 220. Velocidade máxima. Vamos baixando bem suave, tá? Quando a gente... Daqui a pouquinho vocês vão perceber que aquele apito, aquele tu vai entrar de novo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a aeronave vai ter interceptado o sinal do ILS da pista 10 do aeroporto do Galeão, que é o aeroporto de destino. Então, quando a gente interceptar esse sinal do ILS, ele vai começar a gente vai fazer o quê? Vai tirar de GPS aqui
vai botar para nave, tá? Aqui, ó. Aqui, a gente vai tirar de GPS, vai botar para nave quando a gente interceptar o sinal e vai ligar o Vorlock, tá? E vai clicar nesse botão aqui, ó, e vai ligar ele. Só tô falando antes para vocês terem uma ideia quando acontecer. A gente não vai fazer isso agora. Vai primeiro esperar interceptar o sinal do ILS para poder a gente tirar de GPS, botar para nave aqui, tá? E depois a gente logo depois ligar o Vorlock. Repetindo, começou o sinal do ILS, passa para nave aqui, liga o Vorlock. Só isso por enquanto, tá? O avião tá dando alguma coisa aqui. Vamos botar a visão de fora para que é. Esse vídeo vai ficar longo mesmo, porque eu quero fazer um voo completo para vocês verem todas as possibilidades. Eu abri aqui agora o ATC, porque corri o risco deles terem falado alguma coisa e eu ter fechado aqui no automático e não ter feito. Então nada no ATC para mim, tá? A última mensagem para mim no ATC foi essa aqui, para eles virar 90, e eu já botei aqui. Tá tudo bonitinho, vamos fechar o ATC. Daqui a pouquinho eles vão chamar a gente, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu abrir o Garmin. 8 minutos? Pô, vamos baixar essa velocidade aqui. 8 minutos, vamos baixar um pouquinho mais a velocidade para 210. Vamos apertar o F7 e botar mais um flapzinho. Se você botar flap demais, antes de estar muito próximo do aeroporto, o avião vai começar, você vai começar a ouvir um sinal, um alerta, um aviso. Quer dizer o quê? Que você não pode botar muito flap com o trem de pouso levantado, tá? Ó, nesse exato momento acabamos de receber a informação para baixar para 4.000 e virar para 120. Então vamos lá, 120, o Reading, e botar a nossa altitude de 11.000, vamos baixar para 4.000, ó. Olha que delícia, 4.000 passando. Peraí. Quase que a gente vai a zero. Quando é zero, ferrou. Agora vamos responder o carentão aqui que tá perguntando. Tem de 4.000, descer e manter 4.000 e virar para 120. Vamos lá. Já botei para 120, já botei para virar para 4.000. Agora ele pediu para eu falar com o controle de Santa Cruz. Santa Cruz, a gente já está se aproximando do Rio. Beleza, entendido. Tem um dele entendido para ele. Ó, pausa. Pausa aqui. Ouve isso. Esse aviso. Sabe o que significa? Isso significa que já tem que baixar o trem de pouso e botar mais flap. Tá ouvindo? Vou soltar aqui de novo, ó. Vamos baixar o trem de pouso. Apertar o G. Baixei o G. Tá baixando. Baixou. Nose. Trem de pouso frontal. Trem de pouso lateral. Baixou. Parou o aviso. Vamos abrir mais um flapzinho então. Vamos botar em flap 10. Tá? Beleza. Agora vamos voltar para ATC aqui. Falar com Santa Cruz. Avisei a eles que eu estou em 9.100 e descendo para 4.000. Eles falaram, beleza. O Roger quer dizer, tá tranquilo. Vamos fechar o ATC. Ó, antes de fechar já bararam. Turn left 95. Então vamos baixar aqui de Reading. Vamos passar para 95. E vamos responder. Ó, nova instrução, 155. Eles fazem isso direto, ó. Agora não é mais 95, agora é 155. Ó, atenção nessas paradas. Tu vai ter que assistir esse vídeo várias vezes para pegar esses detalhes, tá? Voltando e voltando. Agora eu vou dar um conhecimento aqui. Tá mandando dar um conhecimento. Beleza. Já entendi que é pra ir para 155. Então a primeira coisa que ele fez lá em cima, mandou para 4.000 e te botou para 4.000.
Aqui logo depois ele mandou a gente virar para 95 e logo depois 155, ou seja, a última instrução é 155. Estamos aqui em 155 no Reading, tá? Vamos fechar aqui. Vamos ver mais ou menos qual é a distância que a gente está lá do aeroporto. Tá 6 minutos. Vamos botar mais flap, F7. Vamos botar em flap 15, tá? Ó, nova instrução, virar 190. 190 no Reading. Ó, 190 e vamos acusar recebimento. Beleza. Vamos baixar a velocidade um pouco mais. Vamos aqui para 190. Tá? Vamos baixar para 190. A gente está muito próximo já do aeroporto. A aeronave tem que chegar lá a 140. Vamos ver aqui no Garmin como é que tá. Tá 6 minutos. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai interceptar o sinal ILS. Quando interceptar o sinal ILS, eu vou alertar vocês, ó, esse é o sinal ILS. Vou pausar e vou mostrar o que tem que fazer. Tá? Vamos ver aqui rapidinho. 6 minutos, cara, vamos baixar mais essa velocidade. Vou botar aqui para 180. Tá? Vou botar aqui para 180. Nosso avião ainda está descendo, está em 4.800. A gente vai para 4.000 de altitude. A última instrução de Reading foi 190. Nosso Reading está em 190. A altitude está em 4.000. Está perfeito como eles mandaram. Estamos diminuindo a velocidade aos pouquinhos. Vamos botar um pouco mais de flap agora. Tá? Vamos botar o flap 25. Um pouquinho mais de flap. Quando a gente... Agora vamos parar no 25. Quando a gente estiver muito próximo de pousar, a gente aperta o F8, que ele vai jogar o flap full. Ele vai botar o flap até 40. Tá? Mas por enquanto aqui vamos manter em 25. O flap está em 25 aqui, ó. Ó. O flap está em 25. Vamos manter. Tá? Você vai ter que assistir esse vídeo algumas repetindo, né? Já falei bastantes vezes. Você vai ter que assistir esse vídeo algumas vezes para pegar cada detalhe. É muito detalhezinho que você tem que fazer ao mesmo tempo, tá? Mas fica tranquilo que isso aí com o tempo tu vai ficar craque. Então vamos lá. Vamos fechar aqui. A última instrução do ATC foi 190 de Reading. Já botamos aqui. Vamos fechar o ATC. Já estamos em 4.000, né? Exatamente como eles pediram. Vamos ver Shift 3 para ver o Garmin. Estamos a 6 minutos ainda. Velocidade é 180, beleza. Daqui a pouco a gente baixa um pouquinho mais. Flap 25. Daqui do 25 eu só não vou... Vamos lá. Vamos pausar aqui, rapidinho. Eles acabaram... A torre do Galeão acabou de falar comigo nesse momento. A torre do aeroporto onde eu vou pousar. Tá? Olha o tamanho da mensagem. A mensagem bem grande. Então ela fala algumas coisas. O que a gente vai se ligar é só no Reading. Ó. Está dizendo que você está 29 milhas a oeste, turn left Reading, 125. A gente consegue botar em 125 mesmo pausado. E quando sair do pause, ele já vai para 125. Quando a gente tiver mais craque, a gente não precisa nem pausar para fazer isso aqui. Eu estou pausando só para atentar vocês mesmo aqui. Mesmo para vocês terem atenção nisso. Descer e manter 4.000, tá bonito, não preciso mexer em nada, que já está em 4.000, tá? E dizendo que a gente vai pousar por ILS na pista 10, por aproximação, tá? Então vamos tirar o pause. Já botamos no Reading 125. Isso, quando chega essa mensagem, essa segunda mensagem aqui, quer dizer que a gente já está bem pertinho do aeroporto. A gente já está perto da rampa de descida já. Estamos nos aproximando da rampa de descida. Tá? Vamos dar um pause, vamos tirar o pause. Deixar ele terminar de falar aqui com a gente. Já botamos o Reading em 125. Vamos botar o F9 aqui para a gente ver o avião virando. Beleza. A aeronave está virando. Vamos dar logo um conhecimento aqui para ele não ficar pentulhando. E vamos já contactar a torre. Estou avisando a torre que eu estou me aproximando. Vamos lá. Ó, ele está dizendo que eu posso fazer um pouso direto na pista 10, está autorizando o meu... deu a autorização prévia para pouso na pista 10. Daqui a pouco ele vai dar mais uma autorização, tá? Eu já protejei, já avisei para ele que eu entendi. Vou fechar o ATC, tá? O que mais falta aqui? Vamos ver.
certinho, rádio 79.3, a pista DLS, NV1, NKRDME ativados. Aqui já está tudo bonitinho, 5 minutos. Vamos baixar um pouco mais a velocidade aqui. Vamos baixar para 165. Tá? O flap vamos deixar assim por enquanto. Ó, atenção. Nesse exato momento, a gente acabou de interceptar o sinal ILS do Galeão. Ouve aí, ó. Vai apitar de novo. Ó, vamos pausar. Você não precisa pausar para fazer isso, mas eu vou pausar para mostrar para vocês. Começou a ouvir esse apito, a gente interceptou o sinal de ILS do pouso da pista 10 do Galeão. O que você tem que fazer? Só tem que fazer duas coisas. Tirar de GPS aqui, botar para a nave, cliquei, tum, passou para a nave, tá? E clicar no Vorlock e acionar esse botão aqui, Vorlock, ele está aceso. Cliquei. Eu posso fazer isso sem estar pausado, mas eu pausei para vocês verem. Ou seja, no momento que você está próximo do aeroporto, tá? No momento que ele dá o ele intercepta o sinal do ILS, ele começa a dar esse pipipi, pipipi. Você vai ter que aturar esse apito até você chegar na pista lá, até você pousar. Então, tem que se acostumar. Então, repassando, interceptou o sinal ILS, vai tirar de GPS aqui, vai botar para a nave e acender o Vorlock. Só isso, tá? Segue a vida, segue o baile. E o ILS vai, ó. Toda hora ele vai pitar no nosso ouvido. Vamos baixar mais a velocidade. Vamos abrir o Garmin para ver onde é que a gente está aqui. Está 5 minutos? Vamos botar aqui já para 150. Para daqui a pouquinho a gente bater para 140. Tá? Aqui ele vai começar a baixar. Vamos dar uma olhadinha para o lado de fora aqui da aeronave. Não estranha se o avião começar a fazer alguns movimentos que você não está mandando ele fazer, tá? Porque justamente por ter interceptado o ILS, a torre lá do Galeão vai começar a controlar alguns aspectos da tua aeronave, tá? Repara aqui, ó. Vou dar um pause aqui rapidinho para vocês repararem o seguinte. Aqui nesse painel aqui embaixo, deixa eu abrir ele aqui. Aqui, esses azulzinhos aqui, é o aeroporto Galeão. Essa linhazinha branca aqui, ó, fininha, na direção do aeroporto Galeão, é a rampa de descida. Você repara que você vai chegar perto da rampa de descida. Daí, quando o avião chegar aqui, ó, nessa interseção entre a direção onde você está indo e a rampa de descida, a aeronave vai sozinho começar a alinhar aqui com a rampa, tá? Então vamos lá. Uma coisa muito importante, daqui a pouquinho vocês vão ver. Deixa eu ver só se eu não estou esquecendo de nada para não fazer besteira. Vou tirar do pause. Beleza, tá? Então você vai reparar que a gente está se aproximando da rampa de descida, que é o que eu mostrei para vocês aqui. Tá? Essa linha branca, aqui, essa bolinha azul aqui, ó. Essa bolinha, essa coisa aqui azul. Ó. Essa coisa aqui azul é o Galeão. Essa aqui é a rampa de descida. A gente está aqui, a gente está nessa direção. Olha só, atenção, um detalhe aqui. Nesse momento, acendeu o Below GS. Tá? Isso quer dizer, quando acendeu esse Below GS, automaticamente esse retângulo aqui rosa apareceu na tua tela. Esse retângulo não, isso aqui é um losango, né, porra? Esse losango aqui rosa apareceu na tua tela. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você está se aproximando da rampa de descida. Daqui a pouquinho você vai reparar que esse losango ele vai começar a descer. Ele vai começar a sair daqui, descer. Deixa eu tentar marcar aqui. Esse losango ele vai começar a descer. Ele vai descer até essa linha branca aqui. Ele vai descer. Quando ele chegar nessa linha branca, quando a primeira pontinha dele tocar nessa linha branca aqui, você vai clicar nesse botão aqui, ó. No botão APP, que é o Approach. Nesse momento a aeronave vai passar a ser controlada pelo ILS. Ou seja, o avião vai começar a perder altitude, tá? E vai começar a descer. Beleza?
Então, já que a gente já está muito próximo dessa situação, deixa eu tirar aqui o pause, deixa eu diminuir aqui, deixa eu já botar a velocidade aqui dele então para 140, que vai ser a nossa velocidade de aterrissagem, tá? Quando a gente começar a se aproximar aqui da rampa de descida, ficar bem próximo da rampa de descida, esse losango rosinha ele vai começar a descer, tá? Então aqui, ó, quando a gente entrar na rampa de descida, a gente já pode botar o flap full com F8, tá? Repara que o avião tá virando sozinho, ó. O avião tá virando sozinho, tá? E tentando alinhar com a rampa de descida. Repara que isso aqui é a direção da pista também, essa coisinha aqui rosa, ó. O avião tá virando sozinho e indo em direção à rampa de descida. Vamos fechar aqui pra gente poder ver. Vamos ficar de olho nesse losango rosa aqui, ó. Ele vai alinhar com a... o avião tá alinhando com a pista, ó. O avião tá virando e tá alinhando com a pista, tá? A pista já tá ali na frente. Vou botar F10 aqui. Ó, já estamos na direção da rampa de descida. Já já esse losango vai começar a descer aqui, tá? Quando ele começar a descer, a gente aperta o app para aproximar. O approach. Atenção, o losango está descendo. O losango começou a descer. Atenção nele aqui, ó. Clicar para aumentar. O losango está descendo. O losango rosinho está descendo. Enquanto ele desce, vamos apertar o F8 para meter o flap full já, ó. Flap full, beleza, velocidade a 140, certo? O losango está descendo. Assim que eu apertar o app, vou dar um pause e vou mostrar para vocês qual é o cenário do lado de fora da aeronave aqui. Vamos ficar de olho aqui, ó. Quando esse losango tocar aqui nessa linhazinha branca, a gente vai ligar o app, a gente vai ligar o approach. Beleza? Tá chegando, tá chegando. O aeroporto está na nossa frente. Repara que a gente está em 4.000 de altitude aqui. Quando apertar o approach, a altitude vai começar a descer. Ó, vamos lá. O losango vai tocar a linha branca, hein? Tá próximo. Tocou. Vamos ligar aqui o app. Ligamos o approach. Beleza. Ó, o avião começou a descer. Começou a ver, repara que aqui, ó, mudou já começou a descer. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui e vamos dar um pause rapidinho. Vamos apertar a tecla W. A tecla W, ele tira o painel 2D, ó. Deixa só esse negócio aqui. Olha quem tá aqui na nossa frente. Bem aqui a pista do Galeão, tá? Nesse momento, a gente entrou na rampa de descida. E aqui precisam ser feitos outros procedimentos, tá? Então, repara que são muitos detalhes que você tem que fazer durante todo o voo, entendeu? Principalmente nesse momento, nesses minutos que antecedem a aproximação ao seu destino, tá? Então, beleza. Então, a gente tem que saber que a gente vai pousar em 140 nós, o flap tá full, beleza? Nesse momento, é o momento mais complicado, porque é o momento do pouso. Eu vou botar aqui a minha visão no F9, Ctrl barra de espaço, vai alinhar aqui. Eu vou tirar o pause e vou continuar aqui o meu voo. Cara, o FPS está muito baixo, repara que está dando bastante lag. O meu processador é muito fraco, ele está sofrendo aí para conseguir manter essa qualidade aí de vídeo. Mas já serve, didaticamente serve, tá? Reparem aqui, ó. Depois que o losango rosa chegou aqui, eu apertei o approach, o avião está sendo guiado pelo ILS da pista 10 do aeroporto do Galeão, tá? Ou seja, você repara que aqui está 4.000 na altitude, mas ele não está obedecendo, ele está baixando a altitude aos pouquinhos da aeronave, porque ele já está na rampa de descida, tá?
Às vezes parece que a aeronave está saindo um pouco, está voltando, mas é só impressão mesmo. Às vezes não, às vezes bate um vento mesmo e fica ruim de pousar. Mas isso é o de menos. Então, beleza, vamos voltar aqui para o painel 2D. Nós já estamos com flap full, trem de pouso baixado, velocidade 140 nós. Então é isso aí, tá? Vamos voltar aqui para dentro. Ó, bugou. O processador não está aguentando não. Deixa eu... Tomara que não dê ruim nenhum, não tem problema nenhum. Deixa eu pausar aqui. Jogo. Vou pausar e salvar aqui. Tutorial 1. Cadê? Tutorial 1. Vou sobrescrever. Só se der algum problema eu poder voltar dali onde eu estava. Porque tá com muito lag, eu tenho meio que isso trave. Tá meio lento mesmo porque eu tô gravando e jogando e simulando ao mesmo tempo. E minha máquina tá bem fraquinha, bichinho. Vou voltar, tirar o pause. Beleza. Vocês vão reparar, o mais próximo de lá, não dá pra ver direito aqui agora, mas tem 4 luzes que ficam acesas do lado da pista. Essa informação pra gente, por enquanto, não é muito relevante não, mas mais pra frente, quando você for ficar no mais expert, vai fazer diferença. Você vai ver que aqui tem 4 luzes, 2 vermelhas e 2 amarelas. Quanto mais vermelhas estiverem acesas, mais baixo você tá. Quanto mais amarelas estiverem acesas, mais alto você tá. Mas se tiverem 2 vermelhas e 2 amarelas, você está numa altitude ideal para fazer o pouso. Se tiver 3 vermelhas, tá baixo, tá um pouco baixo. Se tiver 4 vermelhas, tá baixo demais. Entendeu? Galera, quando vocês ouvirem esse som, quer dizer que você está prestes a tocar o solo. Tá muito perto, tá? Beleza, ó. Nesse momento a torre do Galeão acabou de me chamar e falou que está autorizado o pouso na pista 10. Eu vou dar aqui vou dar o meu feedback dizendo que eu recebi. O avião está cada vez perdendo mais altitude. Vou fechar o meu ATC. O avião está perdendo cada vez mais altitude. Então beleza. Eu vou falar aqui rapidamente para vocês. Daqui a pouco eu vou botar o replay de dentro do cockpit e vou mostrar para vocês o que eu fiz. Como é que eu faço esse pouso. Assim que o avião, um pouquinho antes do avião tocar o solo, eu desligo a velocidade, porque senão ele vai manter em 140, ou seja, o avião vai tocar o solo e vai continuar acelerado. Eu vou desligar a velocidade aqui. Depois de desligar a velocidade, eu vou apertar ponto e vírgula lá no teclado, lá embaixo, que ele vai abrir o speed brake, que são aqueles flaps que ele vai abrir para cima e para baixo na asa, que é o freio aerodinâmico, né? E depois que eu destravar o speed, ele tocar no solo, eu vou desligar, eu vou abrir o speed brake e vou apertar Z para desligar o piloto automático. O ideal é que eu aperte o Z antes e depois aperte ponto e vírgula para desligar, para abrir o speed brake, tá? Depois ouve tudo que eu falei de novo, vai anotando, vai prestando atenção aí que você vai pegar direitinho. E logo depois eu vou segurar o F2, que é o reverso, tá? Então beleza. Ctrl R, Ctrl e mais R de rato, R de rua, o meu, ele desliga a velocidade, tá? Então eu vou me aproximar aqui um pouco, para eu ver aproximando da pista, tá? Lembrando que é sempre bom você manter a tecla direção. Quando você tirar o piloto automático, você vai ter que estar botando a tecla para cima, tá? Seta para cima para poder manter o avião com o bico para baixo. Nesse momento, vou desligar o speed, hein? Desliguei o speed. Beleza. Vai tocar o solo. Eu vou tirar o piloto automático com Z, depois ponto e vírgula. Vai tocar o solo. Tocou o solo. Tirei o piloto automático, ponto e vírgula, F2. Ou seja, tirei o piloto automático, apertei ponto e vírgula,
para poder abrir o speed brake e F2 para abrir o reverso. Beleza. Vamos tirar aqui um pouco o zoom. A velocidade, a aeronave já está... Foi mal. A aeronave já está a 80, eu posso fechar os flaps. Aliás, eu posso fechar o speed brake e já apertar o F1 para ele fechar o reverso, tá? A aeronave está desacelerando aos pouquinhos, 45, tá? Se por acaso acontecer algum problema e a aeronave ainda continuar com uma aceleração razoável perto da pista, você vai apertar o ponto final, ponto. O ponto é tipo um freio mesmo, que dá uma freada, como se fosse um freio de carro, tá? Bom, chegamos aqui, tá? Pouso perfeito. Eu vou dar uma freadinha aqui com o ponto. Ó, brakes. Eu freiei a aeronave. Ó, freiei a aeronave. Beleza? Eles estão mandando eu sair da pista, mas não vou sair não. Freiei a aeronave. Ctrl e ponto. Ele vai botar o parking brakes, ou seja, nesse momento a aeronave está completamente freada. O certo é para... Ó, ele fala para eu virar na próxima pista. Só que eu não vou taxiar aqui agora não. Só quero que vocês pousem, tá? Então vamos lá. Eu vou dar um pause aqui. Vou fechar esse ATC que eles estão me pentelhando. E vou botar o replay do nosso pouso, tá? Depois você vai ter que pegar vai ter que assistir o procedimento de pouso várias vezes para você pegar tudo que eu fiz. Beleza? Então vamos lá. Instant replay. Vou botar aqui os últimos 100 segundos. Vamos ver se já está no momento que está em segundo. Não. 100 segundos foi suficiente. Vou botar aqui 130 segundos. Beleza. Ó. Vou dar uma pausa aqui. Eu vou botar para fora do avião. Vamos ver se esse ano vai ficar legal para a gente ver o pouso. Vamos ver. Ó. Estamos nos aproximando da pista. Ó. Nesse momento eu já desliguei o speed, tá? De Ctrl R desliguei o speed. Ó. Ó. Você vai ver que eu vou ligar o speed brake. Ó, desliguei o speed. Olha o speed brake abrindo, ó. O speed brake abriu. Olha as turbinas. Olha aqui, ó. Olha o reverso aberto. Cadê o reverso aberto? Olha o reverso abrindo aqui, ó. Ó. Reverso abrindo. Tá vendo? Isso aqui é o reverso abrindo. Tá? Vou voltar pra cá. Ó. Reverso. Repara que o speed brake tá aberto aqui. E o reverso tá aberto também. O avião começou a desacelerar, fechei o speed brake com ponto e vírgula. E eu vou apertar F1 também e vou fechar o reverso. E vou fazer a frenagem. E vou deixar ele ir desacelerando aos pouquinhos. Ou eu vou apertando o ponto final, que ele vai desacelerando. Então galera, acho que foi isso aí. Espero que vocês consigam fazer um voo legal. Assiste o tutorial várias vezes, volta nos pontos, anota o que precisa anotar, tá bom? E vão conseguir fazer um voo, um pouso tranquilo. Valeu? Qualquer coisa, tamo aí. Abraço.